Projeto Reina traz uma explanação muito interessante para quem costuma pesquisar, quem é pesquisador, quer conhecer mais sobre as origens da Kehillah, a congregação. A língua falada naquela época, já sabemos que não era grego nem hebraico, era o aramaico, que é da família da língua hebraica, mas que é mais parecida com o árabe. Inclusive na forma de escrever é parecida com o árabe. Então, se o idioma judaico, naquele momento do surgimento da congregação, era aramaico, por que a Kehillah é chamada de igreja? Por que a mensagem do reino é chamada de evangelho? Por que o Salvador é chamado de Jesus ou Yeshua? Seu nome correto é Yeshua. E por que o fiel é chamado de cristão? Atos 11:26, na Bíblia brasileira diz: pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Texto da Bíblia brasileira. Aí os estudiosos recorrem ao texto hebraico para fazer a comparação, e lá está dizendo que o fiel passou a ser chamado de messiânico. Porém, no texto original, em aramaico, que é da mesma família da língua hebraica, diz que o fiel passou a ser chamado de cristiana. Palavra usada em aramaico. Os fiéis passaram a ser chamados de cristiana, sendo que não existe essa palavra na língua hebraica, que é da mesma família do aramaico. Mas no aramaico tem essa palavra. Pela primeira vez em Antioquia, os irmãos foram chamados de cristiana. E aí a pessoa vai simplesmente pensar assim, esse texto deve ser uma fraude, ele é muito diferente do texto hebraico. Igualmente, o adepto do cristianismo pode calhar de pensar assim, então nós estamos certos, né? Se no texto original aramaico diz que o fiel foi chamado de cristiana, quer dizer que era todo mundo cristão igual hoje em dia. Não era não. Na verdade, não é nem uma coisa nem outra. Essa explanação, ela serve para quê? Para mostrar que não só os textos do Pacto Novo são comprovadamente verídicos e verdadeiros, como também para mostrar que os primeiros discípulos do Salvador não eram cristãos, como se é cristão hoje em dia. Eles não pensavam nem agiam de acordo com o cristianismo que nós conhecemos. E acaba servindo também para fazer justiça à memória de Inácio de Antioquia, que, historicamente falando, é considerado responsável pela adulteração do legado messiânico, como se ele tivesse transformado o caminho do Salvador nesse cristianismo atual que tem aí. Na verdade, foram os criadores da religião católica que torceram quase todas as palavras e ensinamentos de Inácio. Quem criou a religião católica, afinal de contas? Não tem uma pessoa só. Um teólogo falou uma coisa aqui, outro falou ali, foram juntando e formou. Os judeus religiosos daquela época foram os grandes responsáveis por toda essa confusão religiosa que nós temos hoje. Eles queriam criar um império religioso essencialmente israelita, sem nenhuma influência estrangeira. Aí me aparece os 12 de Yeshua, judeus de raiz, pregando uma mensagem totalmente diferente do judaísmo da época. O Redentor chegou e está no nosso meio, como um homem comum que anda acompanhado de pecadores e frequenta banquetes de cobradores de imposto. Os cabeças do judaísmo esperavam um Redentor com autoridade militar, capaz de bater o pé, botar uma guerra física, livrar Israel do jugo de Roma. Mas em vez disso, quem que aparece como Redentor? Um judeu comum do povo, um homem pobre igual a todos os outros, se dizendo filho do Deus eterno. Isso não era aceito na época pelos fariseus, e também não é aceito pelos atuais seguidores de judaísmo de hoje em dia. E esse Filho de Deus que apareceu ainda dizia que o tão esperado reino de Deus na terra já tinha chegado. E era formado não por batalhas humanas. Não ia aparecer nenhum general com poder bélico para tomar Israel de Roma. Mas o reino de Deus na terra era formado dos ensinamentos que ele dava. Ensinamentos que ele dizia que vinham diretamente do Deus Criador. Eu não falo de mim, eu falo o que o meu pai mandou falar. Ele mandou falar, eu falo. E através dos ensinamentos de Yeshua, a gente entendeu que o sistema judaico interpreta a Torá da maneira errada. Um discurso ousado, né? Porque para o judeu tudo está calcado em cima da Torá. Se o judeu ensina a Torá errada, quer dizer o quê? Yeshua tinha tudo para não ser aceito por ninguém naquela época. Mas ele foi aceito por muitos. Por quê? Porque a ação redentora do Deus eterno, ela não é filosófica, ela é espiritual. Yeshua não fazia força para convencer as pessoas. O que a gente vê no texto bíblico é, ele chegava no meio do povo, discursava uma vez e ia embora. Expulsava um demônio aqui, curava um doente ali,
Em alguns casos ele até pedia para não divulgarem o que ele estava fazendo, como no caso do Gadareno. Mas quando os discípulos saíram mais tarde para espalhar o reino de Deus, após a ressurreição dele, aí eles fizeram tudo do jeito que Yeshua mandou, certinho, sem mudar nada. E como eles agiam assim, sem mudar nada, os milagres aconteciam, um atrás do outro. Mas a igreja hoje em dia faz diferente do que Yeshua ensinou e ainda quer que aconteçam os milagres. Não vai acontecer. Os primeiros fiéis de Yeshua agiam apoiados unicamente no ensinamento dele. E agindo assim, foram reconhecidos e chamados de cristiana, na língua da época. E ali, no uso daqueles termos gregos adaptados ao aramaico, estava ficando claro no meio do povo que o reino de Deus não foi estabelecido para ser uma política exclusiva de Israel. O reino do Deus de Israel era para o mundo inteiro, para qualquer pessoa que se tornasse fiel ao ensinamento dele. O idioma falado em Israel não era hebraico, era aramaico. Mas a língua grega naquela época era uma língua mundial, como o inglês é hoje em dia. Então os mais estudados falavam grego e se comunicavam assim em tudo quanto é lugar. Por isso, os enviados de Yeshua fizeram um monte de adaptações na língua aramaica. O fiel era chamado de cristiana em aramaico. Não existe essa palavra na língua irmã, no hebraico. O fiel era chamado de cristiana para diferenciar de um seguidor de judaísmo. O judaísmo, do jeito que ele é, não salva ninguém. Nem o judeu. A mensagem do judaísmo é insuficiente para redimir as pessoas, porque contém ensinamentos que só fazem sentido no meio do povo israelita. A palavra evangelho. Os judeus do tempo de Yeshua usavam a palavra euangelion. Euangelion era uma adaptação aramaica do grego. Eles não chamavam a pregação do reino de evangelho e nem de bessorai. Eles chamavam de euangelion. Poderiam chamar de sabarta, que quer dizer a mesma coisa em aramaico. Mas a intenção deles era universalizar a mensagem da salvação. O Salvador de Israel não veio só para Israel. E todas essas mudanças partiram de Antioquia, que o pessoal chama de Antioquia, mas é Antioquia. Essa cidade hoje em dia está na Turquia e se chama Antáquia. E quem já leu as cartas de Inácio de Antioquia, eu já li algumas, sabe que ele tinha uma grande preocupação em mostrar que o caminho do Salvador era diferente do judaísmo, de mostrar que não era a mesma coisa. Inclusive, em uma das cartas de Inácio, ele desestimula os fiéis a guardarem o Shabat. Isso foi mal reputado a ele. Colocaram ele como um destruidor da lei de Deus, um herege. Mas não é que ele era um herege, ele foi mal interpretado. Só que em Yeshua HaMashiach, no Pacto Novo, hoje em dia, ninguém é castigado por não praticar o Shabat da maneira que o judaísmo pratica. Ninguém, o Shabat é sim um estatuto perpétuo para israelita de sangue, mas para nós não. O modelo antigo era assim, a pessoa congregava junto com o judeu com o não judeu. Eles tinham que se circuncidar, a gente não precisava. Eles tinham que guardar Shabat, a gente não precisava. Eles tinham obrigação de participar das festas de Deus. A gente não tinha obrigação, mas participava porque sabia que era coisa de Deus. Tudo aquilo que era estatuto perpétuo para os judeus, eles não forçavam os gentios a participarem. Os gentios participavam porque queriam. Diferentemente de hoje em dia o judaísmo messiânico, que ensina que o gentio que congrega com eles tem a mesma obrigação de Israel. A obrigação não é a mesma. Naquele tempo o pessoal sabia fazer a separação. Hoje em dia, o judaísmo messiânico quer obrigar, entre aspas. Mas no caso dos cristãos de hoje em dia, que é outra coisa diferente, temos que lembrar que o fiel do primeiro século era completamente diferente do cristão atual. Por isso mesmo, para fazer a devida distinção entre uma coisa e outra, o cristiana eu não chamaria de cristão, eu chamaria de cristiânico, para diferenciar. O discípulo que era chamado de cristiano no primeiro século não era como o cristão hoje em dia. Um cristiano era um discípulo do caminho. Naquele tempo, um modelo de crença ensinado por Yeshua era chamado de o caminho. Isso também a gente já viu várias vezes, em várias explanações. O caminho não era judaísmo nem cristianismo, era apenas o caminho. Um cristiano era alguém que aprendia a se desapegar dos valores do mundo. A base do caminho do Salvador é se desprender dos valores do mundo. Por isso que João disse,
Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. A base do cristianismo hoje em dia é ser livre para ser o que quiser, ser livre para rejeitar Deus se quiser. Você é livre. Tudo que o pastor prega e fala, você é livre. Ele prega 1 hora de mensagem, no final diz, você é livre. A base do caminho do Salvador não é essa. A base do caminho do Salvador é se desprender dos valores do mundo. Os cristianos não tinham sede fixa nem recolhiam dízimos, e só recolhiam ofertas quando era realmente necessário para ajudar o grupo de um modo geral. Até porque dízimo foi instituído por Deus para sustentar os sacerdotes e levitas. No caminho do Salvador não tem sacerdote nem levita. O ponto alto do perfil espiritual deles era esse: se destacar do mundo, se demonstrarem diferente do modelo social vigente. O cristiano vivia dentro da sociedade sem ser contaminado por ela. Por isso que Jacob, chamado de Tiago na epístola, diz: a verdadeira religião diante de Deus é ajudar os órfãos e viúvas e se manter incontaminado. Não se deixar ser contaminado pela sociedade. Ser um cristiano era isso: ajudar os necessitados e evitar de se contaminar com as coisas do mundo. Se manter fora do padrão social vigente. Mas tem gente que, para não perder convívio social, fica igual a todo mundo. Os cristianos não estavam presos aos rituais do judaísmo. Eles guardavam sim o Shabat e as festas bíblicas, os que eram judeus de sangue, porque essas coisas são estatuto perpétuo para eles. Mas eles faziam isso dentro de uma lógica messiânica, como eu já falei. Mesmo congregando junto com os não-judeus, eles praticavam os estatutos perpétuos, mas não obrigavam os gentios a praticarem. Porque o verdadeiro judeu sabe que os estatutos perpétuos são só para eles, não é para todo mundo. Hoje em dia o judeu messiânico quer ensinar que é para todo mundo. É só para eles, porque eles foram especificados pelo Deus Eterno como povo dele. O povo específico dele tem regra específica. E mais, um cristiano não era como o judeu messiânico de hoje em dia. Os judeus messiânicos são um grupo à parte, em meio a tudo. Eles não são tão bem vistos assim, nem pelos cristãos e nem pelos seguidores de judaísmo. E quando eu noto o jeito de agir deles, eu fico com uma leve impressão de que o judaísmo messiânico foi criado para tentar encaixar Yeshua dentro do Talmud. Tem muitos pregadores de judaísmo messiânico que misturam o Novo Testamento com Cabala, e a pessoa nem percebe. Se você prestar atenção no modo litúrgico do judeu messiânico, o judeu messiânico ensina e pratica coisas do cristianismo, do judaísmo e da Cabala ao mesmo tempo. Mas nós que não somos judeus nem cristãos, não precisamos da Cabala para nada. Cabala é o misticismo do judaísmo. É o misticismo judaico criado pelos antigos opositores do Nosso Senhor. Você que só quer apenas ser como Yeshua ensinou e nada mais, o ideal é que você se atenha ao verdadeiro padrão bíblico, que por sinal não tem nada a ver com o padrão evangélico, nem com o católico, e nem com o padrão de testemunho de Jeová, adventista, nada disso. O verdadeiro padrão bíblico é semelhante só ao que era praticado no primeiro século, e o pessoal deixou para trás. O modelo evangélico é totalmente diferente do que se fazia no primeiro século. E os católicos então nem se falam. Tem gente que é evangélica, é simpatizante do catolicismo. Não se iludam com o catolicismo. O que eles fazem é pecado. Idolatria é pecado. Eles se reúnem para pecar. O modo litúrgico deles é baseado na idolatria. Idolatria é pecado. As pessoas às vezes parecem que esquecem disso. Os católicos se reúnem para pecar e chamam isso de fé. Se você quer agradar o Deus Criador, sai fora disso. Um autêntico cristiano, que eu chamaria de cristiânico para diferenciar do que tem aí, ele consegue se fortalecer com Deus Criador em seu dia a dia comum, sem depender de frequentar a igreja, sinagoga. Os fiéis aprendiam os escritos sagrados e se dedicavam a viver de acordo com os escritos sagrados. Mantinham sua comunicação diária com Deus Criador, desenvolviam um relacionamento com Ele nas mais variadas situações e nos vários períodos de seu dia. E era isso que criava um vínculo entre o fiel e Deus, para se fortalecer nele sem depender de outro ser humano. Os cristiânicos, os cristianos, eles conseguiam se manter espirituais sem frequentar a religião. Até porque eles não iam na congregação, eles eram a congregação. Hoje em dia a religião é assim, tem um lugar que é considerado sagrado, que eles chamam de igreja.
E é para lá que os fiéis vão. Eles vão se reunir na igreja. Mas no caso dos fiéis originais era diferente. Sagrado era Ruach HaKodesh, o Espírito do Deus Eterno. Cada um deles se fortalecia no Espírito do Deus Eterno, nos escritos sagrados, na oração, nas ações de graça, criando um relacionamento pessoal com Deus Eterno. E quando eles se reuniam, eles não iam na Kehilá. Eles próprios eram a Kehilá. O corpo de Mashiach, o corpo messiânico, é a junção de todos os fiéis dele. Para você definir algo que é novo, às vezes você precisa inventar palavras novas. Então, eu sou um cristiano, um messiânico. A minha base é o texto sagrado e o meu relacionamento com Deus no meu dia a dia. Essa é a maior marca do cristiano. Se basear só no texto sagrado e se destacar do modelo social vigente. E uma coisa, texto sagrado, para eles, não era só isso que a gente chama de Bíblia hoje em dia, não. Entrava outras coisas também. Livro de Enoque, de Daquê, Evangelho de Nicodemos, tem outros. Mas até para usar esses textos que vêm à parte, a gente precisa aprender a usar. Porque criaram muitos apócrifos malignos. Tem uns apócrifos que atribuem divindade a Maria. Tem apócrifos que dizem que Deus rejeitou Israel. Tem apócrifo para tudo. Cada um diz o que quer, cada um escreveu o que quis. Mas aquele que procede como um cristiano não cai nessa cilada. Enfim, é isso. Essa explanação tem esse objetivo. Mostrar que não só o Pacto Novo com Yeshua é originariamente aramaico, como também nos ensina e nos mostra que, se você quer resgatar o certo, você precisa se desviar dos conceitos religiosos que tem hoje em dia. Você quer religião? É contigo mesmo. Tá cheio de religião aí. Todas elas estão biblicamente erradas. Agora, se você quer resgatar o certo, você precisa se desviar dos conceitos religiosos que temos aí hoje em dia. Esses conceitos não eram do tempo dos emissários de Yeshua. Foram plantados mais tarde. Atualmente não existe nenhuma religião compatível com o real ensinamento bíblico. E não existe nenhuma Bíblia em português com a tradução compatível com o original. Hoje em dia tudo precisa ser pesquisado e comparado. E o Projeto Reina está aqui para isso. Continue acompanhando o Projeto Reina e você vai sentir a diferença entre ser cristão e ser um cristiano.